Se assente. Bendito é o Senhor. Que maravilha, né, irmão? Você ter essa convicção que o André falou aqui. Quem é o Senhor? Eu tenho convicção que Ele é meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele se entregou por mim, que Ele é o primeiro, que Ele é o último, que Ele é o Senhor da minha vida, que é o Senhor da minha casa. Que maravilhoso, né? Naquela passagem do vento, que Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, o mar se acalma, os discípulos andando com Ele, comendo do pão, vendo os milagres, eles atônitos. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Estavam em dúvida, impactados talvez pelo milagre lá, mas que eu e você tenha no nosso coração isso, essa certeza. Se você não tem, hoje é o dia. Temos uma mesa posta para carimbar e certificar que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, e Ele recomendou, Ele disse: continue lembrando disso, lembrem disso, relembre disso. Nós estabelecemos aqui, mês a mês, relembrar disso, para fixar isso no coração, na mente, na vida. Eu sei quem o Senhor é, eu tenho certeza quem o Senhor é para mim, para a minha vida. Reflita hoje. Se você tem essa dúvida, hoje é o dia de você sair daqui sem ela, sem essa dúvida, com certeza que o Senhor é o Senhor da sua vida. Amém? Amém? Não vou falar quem está comigo, que não é bom, mas amém? Êxodo, João, faz favor, hein? Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Ele respondeu: uma vara, um cajado. O que você tem nas mãos? O que temos nas nossas mãos? O que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Como nós temos lidado com isso? Se eu conseguir, eu vou tentar te explicar isso. E o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A passagem aqui era: o Senhor chama Moisés para libertar o povo do Egito. O povo estava cativo, escravizado, e o Senhor levanta Moisés. E essa passagem aqui, quando fala que o Senhor disse: Moisés, vá a Faraó. E ele chega diante de Faraó e começa: liberte o povo. Faraó: não vou libertar. E começou aquela, por quê? E começou, daí antes das pragas, as 10 pragas que o Senhor lança, tem essa passagem aqui, que o Deus fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Eu tenho um pedaço de madeira aqui. Então, jogue no chão ele. A hora que ele jogou, virou uma serpente. Aí daqui a pouco Deus pegue pela cauda. Aí pegou pela cauda, virou um cajado. De volta. O que você tem nas mãos? E para você entender o que você tem nas mãos, não é seu. Que a gente acabou de cantar aqui, que a gente entrou nessa empresa, a gente foi associado a Jesus Cristo, e quando você é sócio de uma empresa, você tem que dar uma porcentagem, né? No mínimo aí, de 1% você tem que ter. E esse 1% nosso era o pecado. A gente já entrou nessa empresa que o pecado não agrega nada. Pecado é derrota, pecado é fraqueza, pecado não se aproveita nada do pecado. Então a gente já entrou negativo nessa sociedade com o Senhor. E a gente cantou aqui que a gente entrou com o pecado. E mesmo assim, Ele nos aceitou. Mesmo assim, Ele se abriu o coração para nós, nos amou. E essa situação que o que nós temos nas mãos, você já começa entendendo que já não é seu. Se você tem alguma habilidade, se você tem um dom,
se você tem um talento, se você tem uma facilidade para desenvolver qualquer coisa, não é seu, foi o Senhor que te deu, não é nosso, de nós não temos nada, foi o Senhor que nos deu. E o que temos nas mãos, o que o Senhor tem entregado, a gente foi meio que catequizado que, você já ouviu isso, em uma oração, talvez de um profeta, já chegou em você e falou, você tem um chamado na sua vida, Deus tem uma grande obra, e o chamado e a grande obra, na hora você já vinha assim, ó, não, mas então eu vou ser um pregador, vou ser um cantor, vou ser um músico, porque na cabeça de como fomos catequizados era mais ou menos assim, chamado é pregador e cantor, o resto, irmão, não é chamado. Quem cuida das crianças, não, isso aí não é chamado. Quem cuida da parte técnica, não, isso aí já não, porque isso aí não dá muito atrativo, então já não é muito chamado. É um chamado meio mais ou menos. Mais ou menos. Aí, o Senhor traz para nós dádivas maravilhosas, que eu vou tentar te explicar aqui, que talvez você passe desapercebido. Você já imaginou a satisfação, o prazer que uma mulher tem de gerar um filho? Então, o que o Senhor colocou na mão de pessoas? De gerar um filho. De um homem, de ser um pai de família. Esse mês, né? Dia dos Pais. Que coisa maravilhosa, irmão. O filho chega, te amo, pai. Benção, pai. Cara, que coisa satisfatória. Então, talvez é a paternidade que está nas suas mãos. Talvez é a maternidade que está nas suas mãos. Talvez é uma situação que você consegue desenvolver assim, ó, com uma facilidade tremenda. Uma organização de uma casa, que ela nunca termina, né? É um serviço interminável. Porque quando você começa, se a casa é sobrada, você começa lá em cima, chegou lá embaixo, lá em cima está bagunçado já. Ou se é uma casa térrea, você começou aqui, lá, a hora que chegou lá, aqui já... Então a pia já não está do jeito que... Você virou as costas, parece que brota um copo na pia assim, ó. Não sei como pode. Ele brota um copo, um prato, um talher, está ali. E tem gente que tem o talento de desenvolver isso. O outro tem o talento ruim, que também é um talento, mas é ruim. Que ele passa o olho assim, finge que não viu. E... às vezes combina, né, Del? Vamos deixar isso aqui na escada, né? E vamos passar, finge que não viu, só para ver o movimento que vai dar. E o Senhor tem nos dado coisas para as nossas mãos. E o que nós temos? O que tem chegado na minha mão, que é diferente do que você quer? Eu falo lá em casa que tem 3 etapas na vida: o sonho, um projeto de vida e o que tem para hoje. O sonho, irmão, talvez a gente nunca vai alcançar aquele projeto assim, e às vezes vai mudando, né? Você tinha um projeto quando era solteiro, casou, aí dependendo como você casou, você já fala, não, esse aqui pode descartar, esse projeto aqui não vai. Aí você começa a passar o tempo, já tem um outro, aí você talvez já desenvolve um projeto junto, projeto de família, e vai mudando, vai adaptando, só que daí talvez você pare e pensa, nossa, eu sonhava com tal coisa, e talvez nunca vai acontecer. Às vezes sonha demais no sentido assim, muito longe. E sonho é isso, muito longe, e talvez não alcance. Aí tem um projeto de vida, que você planejou um projeto e vai desenvolvendo durante a vida. Esse é mais, a chance de dar certo é maior. E tem o que tem para hoje, irmão. O que tem para hoje, já diz, né? É para hoje, é que a gente tem que fazer, está na mão. Às vezes a sua família, você planejou ter filhos, que é maravilhoso, tem gente que consegue fazer isso, planeja. Daqui em 2028 eu vou ter um filho, em 2032 eu vou ter o outro filho. E daí ele vai estudar na escola tal, ele vai estudar na escola tal, ele vai fazer tal coisa, eu vou conduzindo e planejando isso. Isso está nas minhas mãos. Outros já não. Outros
Aconteceu comigo, tá? Isso é fato de vida. Nós temos 3 filhos. Nenhum foi assim, vamos ter um filho em tal ano, tal ano, tal ano. Foi vindo, irmão. A benção. O último, a Bela, para você entender, a Jaque estava com as dores lá, ela já sabia, né? Pregou em nós. A Larissa com 12 anos, aí ela falou assim, eu tenho um exame para fazer, vamos todo mundo lá na clínica, armou aquele cenário todo, né? E enganou a gente foi. A gente chegou lá na clínica, fez como é que é o nome lá? Fez o exame lá, e daí, estava eu, o Iago e a Larissa lá fora. Aí a gente sentado lá, daí a moça, que o povo também não é bem preparado para as coisas, né? Chegou e falou assim, os familiares de Ellen, tipo velório, assim, os familiares de Ellen, aí levantamos, entramos lá, falou, cara, você já pensa, tá com alguma coisa, uma doença, sei lá. Daí aquele monte de monitor, assim, dentro da sala lá, e a Jaque não estava lá. Daí ela falou assim, é que ela pediu que se ela estivesse grávida, era para ela chamar os familiares. Aí a gente em estado de choque ali, né? Eu, Iago e a Larissa, assim, ó, parado. Daí a Jaque veio de lá assim, e a gente assim, cara, choque. Era um sábado de manhã, a gente foi fazer um exame. Aí, vamos sair ali no centro, vamos comer uma coxinha lá. Era o plano nosso. Voltamos com o filho para casa. Ele é que maravilhoso. É o que o Senhor tinha nas nossas mãos. Não foi planejado. Agora, uma coisa eu posso te garantir, foi uma bênção. Os nossos 3 filhos são presentes do Senhor para nós. De maneira nenhuma a gente merecia ter nenhum deles. Mas o Senhor colocou nas nossas mãos. De maneira planejada ou não, chegou. E a maioria das coisas que chega na tua mão não foi planejado. Você planejou uma outra coisa. Você queria uma outra coisa. Você sonhava com outra coisa. E chegou nas suas mãos. Às vezes, é um projeto do Senhor que a gente não entende. Você vai entender tempos depois. Aí, um dia você está lá, olha, o Senhor colocou isso lá, eu passei por isso lá atrás, para que hoje eu pudesse estar aqui, testificando, falando, o Senhor colocou nas minhas mãos, e algo mudou a minha vida, algo transformou a minha vida, algo assim, extraordinário aconteceu, por um mover do Senhor, que às vezes a gente nem entende. Eu conversei com um amigo, um dia a gente ficava incomodando ele lá, né, que ele já tinha mais de 30 anos, não tinha filho, falou, me ajuda, né, aí ele, não, Edmar, que filho é muito caro. O meu irmão fez um cálculo, irmão, que um filho custa 2 milhões de reais, aproximadamente, desde que ele nasce até ele se formar na faculdade, casamento, tudo. Então ninguém tem 2 milhões, né, pelo menos a maioria na conta, então você já não tem filho. Esse é o cálculo, porque dá muito trabalho. Eu ouvi uma mensagem esses dias, irmão, recomendo você, tem uns irmãos aí que estão maratonando aquelas mensagens antigas lá, aquelas séries que teve no MAP, não perca tempo vendo muita coisa que não tem futuro, veja isso aí, você vai viajar, põe no carro, você está no ônibus, põe no foninho, vai ouvindo, vai recapitulando, que é maravilhoso, que às vezes aqui o dia do culto, às vezes você nem veio, ou às vezes você estava disperso fazendo alguma coisa, estava na escala de uma coisa, estava cuidando das questões de alguma coisa, e daí ali, ou você vê de uma percepção diferente, você está num momento diferente. Eu ouvindo umas ali esses dias, falei, meu Deus, e eu não estava lá esse dia, falei, mas eu estava, mas eu não ouvi isso aqui, porque você está em condições diferentes, e você começa a pegar essa percepção de uma maneira diferente, e aquilo vai falando com você. Fecha parênteses. Então, no Êxodo, tem uma outra passagem, da abertura do mar, o próprio Moisés, o mesmo Moisés, o que ele tem na mão? Um cajado, e Deus diz, toca, levante as mãos, ordene, pelo nome do Senhor, o mar se abre, e o povo passa,
a pé enxuto. O que temos nas mãos? Às vezes temos um chamado assim bem específico. Algumas pessoas têm um chamado para o ministério, foi separado ao ministério, é um pastor nato. Ele nunca foi consagrado, mas ele é um pastor, ele cuida de pessoas, é um apacentador. É um evangelista nato. Ele vê a pessoa na rua, deu bom dia para ele e Jesus nela, já na hora assim, ó, começa a falar, é natural. O outro é cantor, o outro é músico, tem talentos. Tem gente que insiste, né? Eu falei esses dias lá, vou contar aqui, essa que veio na minha mão. Lá no Laércio, lá, daí ele me deu assim, ó, um violão, me emprestou um violão, um caderno de músico, anotou umas cifras ali, e falou, Dimar, vai treinando isso aí, e daí a hora que você pegar, a gente vai para a próxima fase. Tem 1 ano que o violão está lá em casa. E eu fiquei na minha cabeça, cara, isso pode ser, daí você já se culpa, a gente se culpa de tudo. É um relaxo. Ou o cara se esforçou, ele nem esperou você comprar um violão. Não, toma aqui, já leva o violão, que é para você não ter desculpa. E eu fiquei pensando nisso esses dias, nem falei isso para ele. Nem está sabendo agora. Aí eu falei para a Jaque assim, ei Jaque, eu parei bem para pensar, talvez isso aí não é para mim. Porque eu desenvolvo outras coisas, faço um monte de coisa aí. Não que eu estou com, sabe, eu não estou se encostando, não, mais uma coisa que eu vou fazer. Não é questão de preguiça, irmão. Se for pegar lá, eu até vai arranhar alguma coisa, mas não vai ser aquele negócio, sabe? Não tem talento. Na minha genealogia lá de casa, de 280, ninguém toca. A probabilidade de ser eu é de 0 a nenhuma. Não vai ser. Então, a gente precisa entender também algumas coisas, sabe? Não ir pela emoção ou forçar. Tem uns caras que querem cantar aí, né? Não é, né, cara? Né, Martiniuk? Não é. Deixa isso para lá. Porque outras pessoas, daí a Bíblia nos ensina e fala que nós somos um corpo de Cristo. O corpo é desenvolvido por vários membros. E precisa de todos. Mas eu não preciso ser o corpo inteiro, sabe? Eu preciso ser uma parte do corpo. E a gente começar a entender isso, você desenvolve melhor a função. Claro que o que tem para hoje, irmão, o que tem para hoje você vai fazendo. Mas você vai se especializando e melhorando em alguma área, para você contribuir para o corpo. Talvez é isso que tem nas mãos. Talvez a gente quer abraçar o mundo e faz tudo meio mais ou menos. Faça o que tem para hoje, o que precisa fazer hoje, é hoje. Mas vá se aperfeiçoando, melhorando para contribuir para o corpo. O corpo estará mais forte, mais sadio, mais completo, quando tiver pessoas melhores em cada função. E talvez é isso que temos nas mãos. Ver isso. Talvez o Senhor não vai chegar lá no seu quarto e não vai escrever na parede lá, né? O teu chamado, Eduardo, escuto, às vezes não. Mas você vai percebendo. E claro que orando, Senhor, eu quero estar, a minha oração sempre foi essa. Eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Uma outra frase da minha mente que eu não quero servir de pedra de tropeço, mas pedra de passagem. É a mesma pedra. É a mesma pedra. Quando você vai caminhar, que você está andando, você vai cruzar um rio e tem uma pedra, você olha, ela está firme, você pisa nela e transpõe aqueles riozinho pequeno. Ela te serviu de pedra de passagem. A mesma pedra, se a gente colocar aqui no meio do palco uma pedra, vai servir de tropeço. É a mesma pedra, só em lugar errado. E às vezes é isso que o Senhor que nós temos nas mãos. E nós já temos. Alguma coisa você tem na sua mão. Desenvolva isso. Desenvolva isso de uma maneira extraordinária para a glória de Deus. Por quê? João, 1 Coríntios 10:31, faz favor. Só para a gente ler. Você já sabe esse versículo de cor.
até você lê quase em hebraico, de trás para frente. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E às vezes a gente pensa que está fazendo para a glória de Deus, e talvez não está. Talvez eu estou, sabe como, você já viu galinha, galo, quando fica bravo assim, ele vai abrindo as asas assim, né? Quer dizer, ele vai tomando um espaço que já não é dele. Esse espaço já não é mais dele, que ele já está querendo tomar o espaço, quer cobrir tudo. E talvez o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me dedicando, mas não está sendo para a glória de Deus. Porque o para a glória de Deus, ele não vai atrapalhar o meu irmão do lado. O meu serviço para a glória de Deus não vai magoar o outro. Eu não vou ser pedra de tropeço para o outro. Porque o meu serviço é para a glória de Deus. O meu empenho é para a glória de Deus. E o que nós temos, o Senhor nos dá nas mãos, é para edificação da igreja, para edificação do corpo, para edificação da obra, para que a obra caminhe, para que as pessoas cheguem aqui na igreja e sejam acolhidas, para que as pessoas cheguem aqui na igreja e vejam Jesus em nós, para que o testemunho nosso seja o maior evangelista que possa ter. Que as pessoas olhem para mim, para você, eu quero isso aí. E ele nem sabe o que é. Que é aquelas, a gente já comentou, você chega num lugar e as pessoas lá no trabalho não sabem o que é. Nossa, você entrou aqui, deu uma paz, aqui, deu uma luz aqui, eles dão vários adjetivos. Nós sabemos que é Jesus em nós. Porque Ele está exalando de nós. É difícil, irmão. Você já ouviu isso aqui também. Estamos vivendo os dias difíceis. Dias difíceis, estamos vivendo o pecado. Irmão, Noé viveu em tempos difíceis, há não sei quantos anos atrás. O negócio começou a ficar difícil a hora que Deus colocou Adão para fora do paraíso, do jardim. A hora que colocou Adão para fora, irmão, é tempo difícil. Até Jesus voltar e nos arrebatar ou nos levar, tempos difíceis. Porque às vezes a gente põe isso como desculpa, né? Ah, não, tempos difíceis. Meu Deus, o pecado está dominando. Irmão, sempre. A palavra já diz, onde abundou o pecado. Abundou o pecado no mundo, desde Adão. Só que o outro lado é que superabundou a graça sobre nós. O Senhor derramou uma graça sobre nós. Não foi só lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ali foi o movimento. Só que está aberto. Você já foi ou já viu a Itaipu? Algum vídeo da Itaipu? Que tem aqueles vertedouros que eles abrem aleatoriamente um ou outro, ou abrem todos quando está muita chuva. Aquilo não cessa, irmão, a água. Assim é a abundância que a graça nos alcança. Basta nós buscarmos. Mas o diabo pega um negocinho, um detalhe bem pequeno, chamado, que dito aqui várias vezes, distração. E nos distrai dessa graça maravilhosa que é derramada sobre nós todos os dias. A misericórdia que é renovada pela manhã. Então hoje é domingo, irmão, de manhã, foi renovado hoje de manhã. Por isso nós estamos aqui. Foi derramado sobre nós, basta nos buscarmos. O que está faltando então? Por que o irmão lá está nadando e o outro está seco? Dentro do mesmo lugar. Porque está buscando. Porque está entregando tudo que o Senhor Ele nos dá. Veja com Abraão, ele falou assim, eu vou te dar um filho. Daí ele deu um filho e já pediu um filho também. Deus é meio
Meio estranho de entender às vezes, com a nossa mente. Aí Deus fala assim, não, mata esse menino aí. Você parou para pensar num negócio desse? Você não pode ter filho. Aí Deus te dá um filho, foi um milagre. Aí você conta para todo mundo, irmãos, eu não poderia ter um filho, o Senhor me deu um filho. Um milagre o Senhor fez. Que maravilhoso. Aí passa um tempo, o Senhor fala assim, vai, leva ele lá em cima e sacrifica ele a mim. A Bíblia de Abraão não disse nada na Bíblia. Vai saber como é que ele subiu aquele monte. Pensando, Senhor, que situação. E o Senhor nos dá algo. E Ele vai nos pedir algo. Na parábola dos talentos, que todos conhecemos, não precisamos ter endereço, tá, irmão? Mateus 25, 31 a 40, é a parábola que o Senhor dá os talentos. E depois Ele volta para o acerto de contas. O Senhor tem nos dado algo em nossas mãos. E vai ter o dia do acerto de contas. Ah, irmão, essa palavra está muito pesada assim. Irmão, o Senhor vai te pedir conta do que Ele deu nas tuas mãos. Ele vai chegar diante de você e Ele não vai pedir, por que você não trouxe Curitiba nas costas, o Paraná, o Brasil, o mundo? Ele vai pedir a tua casa primeiro. Para os homens aí, Ele vai falar assim, cadê a sua esposa e seus filhos? Onde estão? Que você casou, o primeiro chamado teu para os homens já é a casa. Coordenar essa casa, conduzir essa casa. Em que situações hoje você entregaria a sua casa para o Senhor? Que o Senhor deu a você filhos, esposa. Como seria esse acerto de conta? Como seria? O Senhor está aqui. E eu me entreguei, eu dei o meu melhor. A minha família, não é que você tem que ser a melhor família do MAP, tá? Fica tranquilo. Mas tem que ser o seu melhor. Se é o meu melhor, eu entreguei aqui. Até onde foi o máximo do meu intelecto, o máximo do meu conhecimento, o máximo da minha paciência, o máximo de tudo meu. Eu entreguei aqui, eu deixei. Há muito tempo atrás, a gente fez aquele curso do Homem ao Máximo, né? E o Valmir falou que o homem tem que dormir exausto. Pastor, tem que chegar à noite assim, tá arrebentado. Cumpriu a função. O dia foi gasto. Com correria, trabalhou, levantou cedo, preocupações, resolveu. O Mel que disse aqui, sexta, o homem é para resolver. Nós estamos aqui agora, desse jeito ele disse. Tem alguém pendurado num poste aí, resolvendo que acabou a energia de algum lugar. Tem alguém no hospital agora, resolvendo algum problema que chegou lá, um acidente. Estão resolvendo. Às vezes você fala, mas a minha vida é resolver problema. Então, exatamente é isso, resolver problemas. É isso aí que você foi, o teu chamado é esse. Se não tinha nada na sua mão, receba então um problema. Abrace aí e vai. Se estava com a mão vazia, agora você já tem problema. Vai resolver. O Senhor tem chamado para nós. E a gente, como a gente é, quem já pescou, pesca, tem um peixe, pastor, bagre. Olha o nome, bagre. Você já ouviu esse? Aí tem para complementar, um bagre ensaboado, liso. Você pega nele, você não consegue segurar o peixe. Ele tem uma gosma nele assim, ó, que você não consegue segurar. E você apertou, ele escorrega. Por quê? Que é para ele, claro, ele vai nadar melhor, ele vai desenvolver melhor lá, mas o trazendo para nós aqui é a desculpa, irmão. O cara vai chegar com desculpa. E você engana fácil, você engana a sua esposa, o seu esposo, você engana o pastor, você engana o teu patrão, fácil. Você dá uma desculpa, dá um atestado, compra atestado, fabrica atestado, sei lá. Mas diante de Deus, que tudo vê, como justificar isso?
Ah, não, mas lá no MAP era... Não foi ensinado isso aí não. Não, isso aí não... Você tem uma Bíblia, irmão, aí, ó. Você pode ler, deve ler ela de capa a capa e reler versões aí, pra você escolher. Ah, não gosto dessa, é muito. Tem versão para você escolher aí. Porque você não vai chegar diante de Deus, e eu não vou chegar diante de Deus com justificativas. Ah, porque o pastor lá não falou. Ah, porque o meu líder... Não, irmão. O Senhor vai falar assim: eu te dei nas mãos 5 talentos, 2 talentos, é a passagem lá, ou 1 talento. O que você vai me dar de volta? O meu irmão me disse uma vez um negócio, o dia que ele me disse, eu falei assim: isso é uma loucura, né? Que ele é loucura. Depois eu comecei a pensar. Ele falou: Deus tem muito mais para requerer de você do que para te dar. Eu fiquei pensando, falei: cara, é meio louco, né? Falar um negócio, não tem nada a ver isso. Aí eu comecei a pensar, e é mais ou menos isso. Deus requer de nós uma sincera, a Bíblia é, aí você começa a ler, você começa a entender. Deus requer de mim uma verdadeira adoração. Deus procura um verdadeiro adorador. Deus vai requerendo. No Antigo Testamento, Deus queria o sacrifício, Deus queria o altar, Deus queria o Santo dos Santos, queria a Arca da Aliança, o propiciatório, e os artefatos. Deus falava: eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero que construa com tecido tal, com madeira tal, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Eu quero assim. Aí vem no Novo Testamento, Jesus morre por nós, a graça é derramada, é abundada, só que tem um negócio, tem que aceitar Jesus, senão, sempre vai ter alguma coisa, irmão. Deus requer de nós. Ah, pela graça então foi derramada, tem as teorias, aceitou Jesus uma vez, pode fazer o que você quiser, que já aceitou. Não, irmão. A Bíblia diz que o Senhor requer de nós uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida santa não é você, uma auréola na cabeça, uma roupa branca, andar igual um monge, não, irmão. É uma vida separada das coisas que não nos faz bem. E às vezes o Senhor requer alguma coisa de você que não requer de mim, mas Ele requer algo condicionado àquilo que está nas suas mãos. Na proporção do teu chamado, na proporção do teu talento, o Senhor vai requerer. Porque a Bíblia também diz que quanto mais é dado, mais também é cobrado. E a gente vê muitas as coisas sendo levadas displicentemente. E outra vez, você sendo displicente lá com o seu patrão, lá na sua casa, não, vai levando. Agora você ser displicente com o Senhor, com o teu chamado, com o que você tem nas mãos. Displicente. Isso aqui é uma casa de adoração ao Senhor. Isso aqui foi consagrado, eu não estava aqui, mas foi consagrado ao Senhor esse lugar aqui. Para adoração ao Senhor. Daqui a pouco, irmão, esse pão e esse suco aqui, ele vai ser consagrado simbolicamente como corpo e sangue de Cristo. Os levitas, não é mais o levita do Antigo Testamento, mas eles são condutores da adoração ao Senhor. A função deles, da nota que coloca no instrumento, da nota que coloca na voz, é de conduzir a noiva do Senhor à adoração. Irmão, não é um negócio assim, que a gente brinca, não, é para Jesus mesmo, pode fazer de qualquer jeito. Não, irmão. Consagrado ao Senhor. Você consegue ver a gravidade disso? Que você é condutor de levar, você conduz o povo a conduzir uma adoração a Deus. Não é um negócio, vamos cantar uma musiquinha aqui. Não, irmão. A palavra. Cara, eu chego em casa com o joelho doendo, que ele fica batendo a rótula do joelho assim, de nervoso. Eu falo: Senhor, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é coisa da minha cabeça. E talvez
o outro sobe aqui, tranquilo. Para mim não, que é um negócio, Edmar, você está enfeitando demais. Então, para você pode ser, para mim não. É muita responsabilidade. Não, eu só estou no som, na iluminação, minha função é trocar água ali só, na recepção ali. Irmão, na recepção, um abraço que você dá numa pessoa pode mudar a vida dela. Nem gosto desse, vai abraçando meio mais ou menos. Você pode mudar a vida dela, irmão. A pessoa está clamando por uma resposta de Deus e você chega e dá um abraço, aquilo aquece a alma dela. Aí ela entra aqui, junto com aquele irmão que está aqui, se entregando tudo dele, no instrumento, na voz aqui, conduzindo oração, aí aquela pessoa, aí chega a palavra, é o céu. Nenhum profeta chegou, eis que te digo, irmão, que você estava pedindo uma oração, assim, assim, não, mas aquilo, irmão, preencheu o coração, a alma dela, ela saiu daqui regozijando, com a vida mudada. Pelo corpo que está trabalhando com excelência, que começou com um abraço, que começou com a seriedade, que foi com outra seriedade aqui, que continuou. Aquela pessoa foi transformada. Talvez a gente nem sabe. Um visitante que veio aqui, alguém que está assistindo pela internet, que a gente não vai nem saber. Porque eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Não fiz relaxadamente. Que vem aqui a última do talento, que ele desenterra um talento, que deu um talento só, enterrou, desenterrou. Chegou assim, eu sabia que o senhor era muito severo, então já foi dar desculpa, não? Já foi se justificar. Ninguém falou, só ele. Os outros dois não falaram que o senhor era severo. Aí ele foi falar, já entendeu? Já quis dar aquele migué. Aí o senhor falou assim, aparta, servo inútil. Irmão, eu quero que você saia daqui, nessa manhã, com esse pensamento. Que você saia daqui com medo, sabe? Já nem que saia com medo mesmo. De chegar diante do Senhor e ser dito assim, Senhor, imagina o Senhor te falando que você fez a minha obra relaxadamente. É triste, né? Volta para o nosso dia a dia. Aquele copo mal lavado, você tem que lavar de novo. Sabe, aquele prato mal lavado, você tem que lavar de novo. Dá um ranço, né? Você imagina Deus agora, com o que eu tenho desempenhado para Ele. Será que eu estou causando ranço em Deus? Com o meu trabalho? Ou estou causando uma alegria? O Senhor está ok? E Ele tem colocado nas nossas mãos. Você não sabe ainda o que é? Ore ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é a minha função? E se contentar, irmão. A Bíblia diz que uns são chamados para 1.000, para 10.000, para 100, para 10. Tem uma divisão de números lá. Entender por que eu fui chamado e desempenhar a minha função da melhor maneira possível. Tem um filósofo aí, decorado já a frasezinha dele. O Cortella fala assim, faça o seu melhor na condição que você tenha, até que você tenha condições melhores para desenvolver melhor ainda. Esse é o que tem para hoje, irmão, é a condição que eu tenho. Você viu que a gente está com os retornos novos aqui, nós estamos se batendo com eles, não está bem. Então, vamos dar o nosso melhor, que a gente tinha um retorno de 98, foi lançado o retorno que a gente tinha. E a gente estava tirando um som dele, agora esse aqui é novo. A gente tinha que ter dado o nosso melhor, até que a gente tivesse melhores condições de fazer melhor ainda. Agora a gente tem que fazer melhor ainda. O nível subiu, a gente começou a escutar uns negócios aqui que a gente não escutava no outro, falou, opa, entendeu? Subiu o nível, então a gente tem que se capacitar para melhorar, para fazer melhor ainda. E como isso está sendo? Eu como pai, como marido, você como esposa, como filho, como está o teu trato com o teu pai? Como está o trato com o teu filho?
com a tua esposa, com o teu esposo? Como é o trato? Você conhece uma pessoa, veja essa historinha aqui, rapidinho. Você conhece uma pessoa, lá da infância, da juventude, e você faz muitos anos que não vê ela. Muitos anos. E por algum motivo você encontra ela. Que a gente encontra as pessoas em casamento, em velório, é o lugar de encontrar as pessoas, né? Muitos anos que não via. Algum encontro, algum negócio assim, você encontra as pessoas. E daí você encontra e começa a conversar com ela. Conversa um tempo ali. E daí, essa pessoa aí fala para você assim, ó. Meu camarada, minha camarada, você não mudou nada. Não estou falando de físico, né? Às vezes está igual, tem gente que toma Formol, né? 30 anos, o cara está igual, não mudou nada. Aí a pessoa fala para você assim, nossa, você está o mesmo, você não mudou nada. Se você ouvir isso, irmão, se preocupe, muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que 15 anos depois, 10 anos, 8 anos que a pessoa, você não convivia com ela, ela não te viu. Você está igual. E se eu estou igual há 5 anos atrás, então eu estou andando para trás, irmão. Que na verdade para você regredir, você não precisa andar para trás, né? Só você parar. Se você parar, você já está regredindo. Parou, regressão. Se preocupe se você escutar isso. Porque quer dizer que não melhorou nada, não mudou nada. Cada é igual. Você está para trás. Você parou, você está para trás. E isso para a vida, às vezes ali questão de trabalho, de intelecto, mas isso vai refletir na vida espiritual. Inevitavelmente. Procure, persiga, irmão, dá um jeito de melhorar um pouquinho. Não fica com aquelas filosofias, né? Não, eu vou ler a Bíblia inteira em 2 meses. Não, irmão, demore 3 anos, mas leia. Eu vou orar 2 horas. Ore 5 minutos, irmão, mas ore. Comece, não coloque, o Deus falou esse dia, né? Você coloca aquela meta muito lá em cima, não vai alcançar. Então coloca no meio, mediano. Não vê que aquele negócio que você vai começar a ir para a academia, aquilo é um projeto da academia, é a mesma coisa. Não é só questão de espiritual, de leitura da Bíblia, da igreja, é questão de vida. Que vai para a academia, que não sei o quê, que vai fazer que o dia do lixo é uma semana, é uma vez na semana, agora já é a semana inteira, é o lixo só, entendeu? Começa bem. E como é? Lá no Salmo 73, Asaf, ele dá aquela reclamada, né? Ele começa um versículo assim, ó, joga a Deus, né? Senhor, Tu és bom, maravilhoso, misericordioso. E ele já entra no versículo 2 reclamando. E ele reclama 16 ou 17 versículos da vida. Aí, lá no 17 ele fala assim, até que entrei no santuário do Senhor, então eu entendi. Ele está reclamando do ímpio. Não, mas eu sou crente, sirvo ao Senhor e passo perrengue, e o gás acaba, e o carro não tem gasolina, e não sei o quê, e fico doente, e o filho doente, reclamando da vida. Só reclamando. Salmo 73. Depois você olha lá que a gente se identifica bastante com isso. E daí lá no versículo, ele fala assim, ó, até que entrei no santuário do Senhor, então eu entendi o fim deles. O fim deles é o fim do ímpio. Eu entendi o fim deles. Porque o negócio não é como começamos, irmão, é como vamos terminar. Como vamos terminar essa trajetória? Como vai terminar? E o como vai terminar é lá no dia do acerto. Eu não estou te ameaçando não, irmão, tá? É palavra. Não é, esse irmão está me ameaçando aqui, eu não gostei muito dessa palavra, tá ameaçadora, estou constrangido. Irmão, a palavra do Senhor diz, haverá um acerto de contas. Lá no Santa Bárbara, um dia um irmão pregou lá e falou assim, não vai terminar em pizza isso aqui, ó. Vai chegar um dia que Deus vai dar um tapa na mesa e vai resolver esse negócio aqui. Vai resolver isso. Não vai ficar assim. Essa questão da injustiça do mundo, né, que a gente vê, não vai terminar assim. Vai ter o dia do acerto. O acerto é para todos, irmão.
Se o sol nasce para todo mundo, o acerto é para todo mundo. E como vamos nos apresentar diante do Senhor? Não sei se você ainda espera por essa distração que o inimigo coloca. Você espera, aguarda o arrebatamento da igreja? O Senhor Jesus voltar e nos buscar? De maneiras que a gente não sabe como será. Mas você anseia por esse dia? A morte, a gente não foi feito para morrer. Então por isso que a gente tem essa aversão à morte. Mas a morte, ela te dá tristeza ou desespero? Claro que você perder um ente querido vai te dar tristeza. Você fica triste, perde o pai, a mãe, perde alguém. Triste, mano, tristeza. Velório é tristeza. Só que aquilo te dá essa tristeza ou te dá desespero? Porque a morte é o passaporte para a vida. Esse céu maravilhoso que o Senhor Jesus foi nos preparar, as mansões celestiais, a Bíblia vai dizendo, ruas de ouro e Apocalipse, vai dizendo a descrição assim, como João como dizer assim, na visão dele, porque ele vai falar assim, o mar como o que de cristal. Na visão dele, o máximo que ele poderia ter é um mar de cristal. Cara, isso vai ser muito mais maravilhoso ainda, eu penso. E nós essa morte dá um desespero? Se der um desespero, irmão, nós não estamos esperando Cristo, realmente, de maneira certa. Porque ela tem que ser só uma tristeza. Mas você tem que entender, vamos dizer que um ente seu morreu em Cristo. Senhor, ele está com o Senhor. Olha que maravilhoso. Ele está com o Senhor. E daqui a pouco nós estaremos lá com Ele. Com o Senhor. Que maravilhoso essa percepção. Isso te dá tristeza, mas não te dá desespero. Porque nós estamos esperando o Senhor, aguardando o Senhor. Nós somos forasteiros em terra estranha. Esse mundo aqui é passageiro. Então não dedique todas as suas forças, irmão, no seu projeto, nessa vida, na tua faculdade, na tua empresa. Não, irmão. Dedique sim, claro. Mas reserve um pouco dessa sua energia para isso. Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou prestar conta de algo que o Senhor me deu. E nós estaremos para a eternidade no céu. Isso aqui, irmão, viver 70, 80 anos aqui não é nada comparado com a eternidade. E nós colocamos as nossas forças, tudo aqui. Ou 99,9 aqui. Tiramos 1%, domingo de manhã vou no culto. Não é só isso, irmão. Não é só isso. Que no nome de Jesus nós tenhamos esse entendimento de que o Senhor tem nos dado algo nas mãos. E que nós façamos o melhor nas nossas condições. Chegar diante do seu Senhor, o meu melhor está aqui. E lá na parábola dos talentos o Senhor fala para os dois que não porque eles multiplicaram. Não é performance aqui, né? É porque eles se dedicaram àquilo que o Senhor tinha dado. E o Senhor adentre para a minha morada. Olha que maravilhoso. Ouve isso. Que maravilhoso. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é questão financeira isso aqui não, irmão, tá? É fiel no trabalho do Senhor. Fiel na obra, fiel no chamado, fiel no que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. É o que o Senhor quer de nós. O que Ele vai requerer? Fidelidade e santidade. Separação. Que haja diferença, irmão, nas nossas vidas em nome de Jesus. Que nós venhamos buscar essa diferença. Senhor, que eu seja diferente. Não para ser melhor do que ninguém, que nós não somos. Somos todos iguais. Mas que eu seja diferente num mundo de iguais. Que nós venhamos nadar contra. Que seja o cara do contra. Lá na sua família, lá naquela reunião de família, aquela bagunça, que você seja o do contra. Mas você esteja lá.
Porque o sal tem que salgar aonde não tem. Então, não faça aquela rejeição, não, eu não posso ir lá, né? Porque lá tem bebedeira, tem não sei o quê. Não, irmão, você não é, o separado não é isso. É você ir ser diferente, naquele lugar, no meio do movimento lá. No nome de Jesus, irmãos. Que nós temos essa consciência. Isso é conscientizar. E se nós se conscientizarmos e buscarmos, o Senhor derramará sobre nós. Medite nisso, feche seus olhos aí. Medite nisso. Senhor, o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Em meio às minhas falhas, minhas limitações, mas eu quero entregar o meu melhor ao Senhor. Eu quero entregar o meu melhor ao Senhor. Pode ser bem pequeno. O meu melhor é bem pequeno. O do meu irmão é bem maior do que o meu, mas é o meu melhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Pai, trazendo aqui, Senhor, um alerta, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, meditar, Senhor, onde o Senhor quer que nós estejamos. Que nós estejamos ali, Senhor, no centro da Tua vontade, Senhor. O melhor lugar de estar é no centro da Tua vontade, Senhor. O vento pode soprar, as dificuldades podem chegar, tudo, Senhor, pode ser o mundo querer oprimir, Senhor, mas que nós estejamos, Senhor, no centro da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, para nós, para cada um de nós, Senhor. Que nós, Senhor, isso fique claro, Senhor. Que nós viemos buscar, Senhor, discernimento espiritual, para isso ser claro nos nossos olhos, Senhor. Ser claro na nossa mente, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que nós viemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor, Senhor. E nessa terra, Senhor, a qual estamos, Senhor, caminhando, Senhor. Que nós viemos desenvolver, Senhor, o Teu chamado, o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor.